E a acadêmica de enfermagem Amanda Trentin, representando os alunos, né, da Liga de Enfermagem e Gerontologia e bolsista também do nosso projeto de extensão de metodologias ativas, que é cadastrado no programa de extensão da Fábrica de Cuidados da EAP da Unirio. Então, vou passar a palavra à professora doutora Cristiane Rocha, diretora da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Olá, boa tarde a todos. Quero parabenizar a Gisela por esse maravilhoso evento, né, de vários dias, em que a gente realmente precisa sempre estar se reinventando para a moderna educação, né? Porque estamos nelas e a gente não teve escolha, a gente teve que aderir nessa moderna educação, querendo ou não. Então, parabenizo a iniciativa e espero que a gente tenha uma tarde de muitas trocas de conhecimento. Tá? Agradeço o convite também por fazer parte e por estar palestrando hoje junto com vocês e ajudando nesse conhecimento que a gente tanto precisa. Muito obrigada, Gisela. Obrigada, professora Cristiane. Professora doutora Letícia Pontes, por favor. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz, né, pelo convite que vocês me fizeram. Eu espero que nós tenhamos realmente uma tarde de aprendizado, né, de troca. Eu estou vendo que o evento aqui é um sucesso, porque já tem 88 pessoas, então eu acho que isso significa que todas as palestras até agora tiveram algum significado para todos, né? Então, eu espero realmente que a gente possa aí ter uma conversa bastante agradável. Obrigada, professora Letícia. E a acadêmica de enfermagem Amanda Trentin. Amanda? Boa tarde a todos. A gente fica muito feliz de ver que no terceiro dia a sala já está cheia. E agradecer as palestrantes de hoje, que eu, além de estar representando a LAEG, estou na comissão de organização do evento, então muito obrigada pela participação de vocês. E agradecer à professora por dar esse espaço para a gente trazer a visão dos alunos, né, nesse momento, e como eles têm atuado durante a pandemia, e poder representar os 20 integrantes da LAEG, porque aqui vai aparecer só o meu rosto, mas é um trabalho feito dentro de um grupo que tem atuado bastante. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Muito obrigada. Obrigada, Amanda. Então, nós vamos iniciar com a palestra com a nossa convidada externa, seguindo os protocolos, né? Professora doutora Letícia Pontes, por favor. É com você. É comigo agora, então. É com você. Eu vou tentar, né, usar a tecnologia, então, aqui, né? E eu não sei se está bom para vocês aí. Tá tudo ok. Tá tudo ok, certo. Vocês conseguem me ouvir bem, né? Ok. Bom, então, na verdade, a professora Gisele me convidou para falar sobre gamificação. E no primeiro momento eu pensei o que a gente poderia conversar sobre gamificação, que é um tema que popularizou, né? Eu acho que há ainda algumas dúvidas para muita gente, e talvez o que eu venha conversar com vocês aqui não seja novidade para ninguém. Mas talvez seja um momento de nós refletir sobre isso e ver que, de repente, a gente tem usado tanto, né, esse método e não está percebendo, né? Então, gamificação, ele vem, então, da língua inglesa, e acho que isso, assim como outros termos que vêm para nós, há, às vezes, um pouco de confusão, né? Então, é bom que a gente defina. Para nós aqui veio, então, o game, a impressão que me dá é que muitas pessoas sempre estão ligando o game em relação a um jogo digital, né? E o game, ele é um jogo digital analógico, então, para eles, para os americanos, para a língua inglesa, isso não tem diferença. Para nós, parece que há um pouquinho de confusão nesse sentido. Então, na verdade, a gamificação, para nós aqui, né, seria, vamos falar em jogos, né, uma maneira de você utilizar os elementos do jogo. Então, a gamificação seria uma série de elementos, né, que a gente utiliza, que vão tornar mais atraentes certas atividades do dia a dia, né,
porque vai ter uma disposição de um ambiente lúdico, certo? Ela tem sido, então, esse método tem sido utilizado para tornar as pessoas, para tornar mais agradável tarefas que sejam tediosas para as pessoas ou muito repetitivas, né? Ou até para encorajar as pessoas a enfrentarem determinadas situações, né? Em razão disso, ele tem sido utilizado em várias áreas. Na área da educação e saúde, isso tem sido uma busca nossa, né? De como que a gente poderia utilizar a gamificação para estar atendendo tanto as questões de saúde quanto as questões educacionais, tá? Eu vou passar um vídeo mini curto, tá? Para a gente discutir um pouquinho sobre essa questão. De tirar a agulha? Tem uma agulhinha. Tenho, mas é pequenininha. Mãe tá aqui pra te ajudar. Eu não quero! Porque eu já tenho 5 anos! É só você usar o Eu tenho medo! Tudo bem, Luigi? Você gosta de super-herói? Você voltou! Você voltou! Nossa, eu não posso acreditar! Ó, primeiro o pólen de gelo. É bem rapidinho. Vem cá, peraí. Pronto. Agora o fruto de fogo. Mas ó, vamos lá. Bem rapidinho. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Vai, escudinho. Vai, escudinho. Funciona, funciona, funciona. Obrigada, obrigada! Caramba, filho, o que você achou disso? Legal. É a primeira vez que eu vejo, em 15 anos da minha atuação profissional com vacinas, que a realidade virtual pode transferir a dor em entretenimento. Ele chorou em todas que ele tomou desde que ele nasceu. E dessa vez não. Até achei que ele ia dar um showzinho aqui hoje. Porque quando eu era pequena eu tinha medo, mas agora não tem mais não. Bom, então, o que acontece? A combinação desses elementos, ela é uma experiência lúdica. Por quê? Porque, de alguma forma, se inspira nos jogos. É um jogo? Não é um jogo. Esse produto que foi desenvolvido para que as crianças tenham uma melhor experiência na questão da vacina, ele não é um jogo, mas ele usou muitos elementos de jogos, né? Então, essa sensação, esse design dos jogos é que fez com que eles conseguissem fazer um ambiente lúdico, e é isso que trouxe, então, um pouco mais de conforto, né? Então, elementos de design que compõem o que nós chamamos de jogos, seja ele analógico, seja ele digital, ele pode sim gerar uma variedade de produtos a partir da combinação deles, né? Então, a partir da combinação tanto do design quanto das mecânicas do jogo, nós podemos fazer com que haja um desenvolvimento de outras tecnologias que tenham um aspecto lúdico, né? O filme Pixels, por exemplo, eles emprestam, né, personagens de jogos famosos com uma estética pixelada, onde há, então, elementos lúdicos presentes, mas não é um jogo. Ou seja, o produto final dele é um filme. Mas ele, para encantar as pessoas, para fazer com que elas se sintam, que seja um ambiente mais lúdico, ele usou elementos que são de jogos famosos, né? Na educação e na saúde, a gente tem procurado utilizar desses meios para que as pessoas tenham um aprendizado mais motivador, né? Prestem atenção nesse vídeo um pouquinho, e aí a gente pode... Opa, aqui. Vida sexual depois do transplante.
Homens e mulheres podem ter menos vontade de fazer sexo depois do transplante. Isso acontece porque a quantidade de hormônios sexuais diminui por um tempo. O cansaço também pode causar essa falta de vontade. Abraçar, beijar e até mesmo tocar a pele com delicadeza são formas de ter intimidade com o parceiro durante essa fase. Converse com o seu parceiro e tenham paciência nesse momento. Não faça sexo se tiver suspeita de uma infecção no pênis, vagina ou ânus, seus ou de seu companheiro. É comum que as quimioterapias do condicionamento diminuam a fertilidade em homens e mulheres. As mulheres podem ficar sem menstruar ou ter o fluxo menstrual alterado. É comum ocorrer secura na vagina. Se isso acontecer, converse com o médico. Ele vai indicar lubrificantes e cremes vaginais que vão melhorar esse sintoma. O beijo é liberado, desde que você e seu companheiro não tenham feridas ou aftas na boca. Se você estiver bem e disposto, pode ter relação sexual. Lembre-se de usar a camisinha lubrificada. O sexo oral é permitido, desde que você e o seu companheiro não apresentem infecção ou feridas nos genitais ou na boca. Não faça sexo anal se tiver hemorroidas, sangramentos, diarreia ou fissuras no ânus. Ficou com alguma dúvida? Converse com algum profissional do TMO ou envie um e-mail para o endereço que está na descrição do vídeo. Obrigada por assistir e até mais. Então, esse foi um vídeo que foi produzido com a intenção de pegar um assunto sério, algo sério da nossa realidade, e deixar ele mais leve, mais lúdico, e com que o espectador, que o usuário, tenha curiosidade. E o que foi usado nele? Ele não é um game, mas ele foi usado vários elementos, vários mecanismos de um game. Por isso que ele tem movimento, o usuário pode sempre estar esperando o que vai acontecer depois, quais são as próximas imagens que vão ser usadas. Então, isso faz com que eu gamifique uma informação, uma orientação. Então, na educação em saúde, muito se tem utilizado esses elementos, né, para que essa formação chegue de forma mais leve, né. Então, a gamificação, na verdade, nada mais é do que aplicar elementos de game, seja do mecanismo, ou seja, do design, em um contexto que não é um jogo, certo? Então, ele usa vários elementos, né, que o jogo tem, ou que o game, seja ele digital ou não, num conceito mais formal. Então, é o uso de elementos de design de games em contextos que não são games, ou aplicação dos mecanismos dele em atividades que também não são games. Então, as duas coisas você pode usar. Nós vamos conseguir fazer gamificação? Nós vamos. Nós não vamos conseguir, talvez, desenvolver games. Nós vamos precisar, sim, de uma parceria com profissionais que fazem isso. Seria muito difícil para nós, na área de saúde, trabalhar o design, trabalhar o mecanismo. Então, o que nós fazemos? Nós utilizamos esses elementos e incluímos a nossa ciência. E é isso que a gente tem feito, né? Que a gente tem produzido. Então, a produção de vídeos, a produção de aplicativos, né? Tudo isso acaba que você torna ou atividade assistencial ou atividade de aprendizado mais motivadora, né? Então, a gamificação, ela tem sido, então, uma das apostas da educação do século XXI. E nessa época de pandemia, essa aposta nós tivemos que ver ela de uma forma muito generosa, né? E ver que como a gente poderia estar utilizando outros mecanismos de ensino para não parar, para não ficar esse espaço que a gente está tendo aí com algumas dificuldades, né? Então, a gamificação, ela não é preciso usar jogos prontos, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Então, não há necessidade de usar jogos prontos. Apesar de eles serem uma das possibilidades, eles estão aí, né? O Minecraft, por exemplo, que é um jogo
que desafia, né, o jogador a encontrar recursos, construir estruturas e plantar para poder sobreviver, ele está disponível, né? Ele é considerado um dos melhores e mais influentes jogos de todos os tempos. Assim como ele também é o mais vendido nos últimos tempos, né? Até 2020, ele já vendeu mais de 200 milhões de jogos. E ele atingiu não só crianças, adolescentes e nem só adultos, né? Ele chegou num espaço entre educadores. E isso fez com que, com a utilização desse jogo pelos educadores, foi lançada uma versão que é própria para a educação, né? Então, é uma enquete para a educação. E já se sabe que mais de 1000 escolas utilizam e em mais de 40 países, né? Então, ele já está disseminado. Muitos educadores conseguiram fazer desse jogo digital um método de aprendizado. Ok, mas eu não tenho esse game, eu não tenho condições de fazer. Eu posso usar os elementos do game? Posso, os elementos são muitos, né? Todo o jogo tem as fases, ele tem desafios, né? Normalmente ele tem uma recompensa, um troféu, ele gera competição, ele exige colaboração, há uma interação quando as pessoas estão jogando, né? Há um ranking, né? Há uma espera para ver esse ranking. Então, esses elementos, todos podem ser usados, ainda que eu não tenha a possibilidade de ter um jogo em sala de aula, ou um jogo, seja digital, seja analógico, certo? Então, o que eu tenho para propor para vocês aqui é a gente conversar um pouquinho sobre como é que nós, da saúde, poderíamos utilizar, então, esses elementos, sem o uso de jogo, ou com o uso de um deles, no momento desse processo de aprendizado, né? Então, eu peguei aqui um exemplo de conteúdo do exame físico, certo? Que, naturalmente, ele já tem fases, né? Esse é um conteúdo, provavelmente muitos de vocês aqui trabalham esse conteúdo, e ele já tem fases, naturalmente. Mas eu posso pegar todo esse conteúdo do exame físico, pensar qual é o grande objetivo, né? E fazer isso, pensar em programar algo em jogo. Então, se eu pensar que eu posso ter nesse conteúdo 3 grandes fases, que seria a inicial, que é o conhecimento teórico, que o aluno precisa ter, ele vai precisar desenvolver habilidade, certo? Para chegar lá na clínica, né? Então, se eu dividir em fases, na primeira fase, eu imaginaria que eu teria que meus alunos atingissem 70% do conhecimento teórico, né? Isso eu teria que desenvolver através da interação e da colaboração durante as aulas expositivas, por exemplo, né? Então, eu vou usar um elemento do jogo, que é a interação, e vou trabalhar nessa primeira fase. Numa segunda fase, seriam os métodos propedêuticos de exame físico, e uma terceira fase seria o nosso grande objetivo, que é habilitar o aluno para fazer o exame físico no paciente, certo? Então, esses seriam os nossos grandes objetivos. Se eu pensar na fase 1, eu posso ter, então, para mim atingir esses 70%, eu vou trabalhar a interação com os alunos, e aí eu posso, nesta fase, como incentivo para passar para as próximas fases, uma competição, né? Eu posso trabalhar, por exemplo, com quiz, né? Que não deixa de ser uma atividade de perguntas e respostas. Eu posso usar um jogo, posso usar um método que use elementos do jogo, como o Kahoot? Posso, acho que esse é o mais popular, ele é extremamente conveniente para o professor, é muito animado para os alunos, e eu posso utilizar, então, isso. E aí eu posso, por exemplo, dizer, não, então, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer o quiz, e os alunos que forem conseguir os melhores rankings terão um prêmio na fase 3. Na última fase, lá, esses alunos que hoje fizerem o melhor ranking vão ter, na fase 3, algum prêmio, né? Bom, isso vai gerar o quê? Todo mundo vai correr atrás de estar na fase 3, ter algum prêmio, algum privilégio, né? O professor pode definir antes, pode definir depois, que seja, por exemplo, eu tenho certeza que um prêmio para os meus alunos hoje seria escolherem as duplas que vão fazer exame físico no hospital.
né? Eles adoram, porque a gente chega lá e divide, mais ou menos como a gente conhece os alunos, seria um prêmio. Ou então, aqui ele vai ter o direito dele escolher qual é o paciente que ele vai examinar, enfim. O professor vai definir qual é o prêmio que ele vai ter quando ele chegar na última fase, se ele for entrar nos 3 primeiros melhores rankings, né? Bom, aí ele passa para a fase 2. Na fase 2, posso trabalhar, por exemplo, que seja o meu desafio é trabalhar em dupla, que as duplas consigam realizar as 4 manobras propedêuticas em 30 minutos, né? Então, isso sim, então eles vão ter o tempo de aprendizado e depois, o desafio deles é conseguir em 30 minutos fazer as 4 manobras propedêuticas que eles aprenderam na fase 1. E na fase 2, no laboratório, seja onde for, no desenvolvimento das habilidades. Certo? Bom, aí ele vai poder fazer o exame físico. Então, ele chega lá, ele vai chegar na fase 3. Ele passou pela fase 1, pela fase 2, pela fase 3. E ele chega na fase 3, onde todos terão a recompensa, né? Que é conseguir no paciente. Essa é a recompensa das fases que ele passou de aprendizado, de desenvolvimento de habilidades, então ele chega na última fase, que é a recompensa. Agora, aqueles alunos que tiveram, sim, o melhor ranking lá na fase 1, eles vão, então, vai ter o prêmio. Agora, a recompensa todos terão. Então, o que acontece? Aqui ficou tudo fase 3, não é? Fase 3, fase 1, 2 e 3, né? Então, na fase 1, qual foi o elemento que eu usei? Eu usei um elemento de competição. Então, eles tiveram o atendimento, eles tiveram o seu conteúdo, eles participaram do quiz, teve um grupo, 3 alunos que se sobressaíram, se esforçaram mais, interagiram e acabaram conseguindo os melhores. Então, aqui teve a competição. Na segunda fase, teve a interação, quando eu trabalho em dupla, então eu estou fazendo um elemento do jogo que é a interação, de fazer as pessoas, né, aprender um com o outro, e aí isso entra também no que a próxima professora vai falar. E o exame físico é a recompensa, que também é um elemento do jogo. Qual é a minha recompensa em passar por tudo isso? Que eu vou poder atender meu paciente, que é o grande desafio do aluno, né, do nosso aluno, por exemplo, né? Bom, eu posso fazer tudo isso sem jogo? Eu posso. Eu posso fazer tudo isso sem jogo, sem nada. Eu posso usar uma ferramenta que estimule, que simule um jogo? Posso. Eu trouxe aqui um exemplo, né, que é o Kahoot, que muitos de vocês devem conhecer, muitos devem utilizar, e eu acho que utiliza bastante. Eu, quando fui pegar fazer esse sprint para trazer para vocês, eu vi lá que tem muitos jogos, banca de perguntas e respostas de todas as áreas de enfermagem. Todas. O que você pedir tem lá. Se você pedir de fundamentos de enfermagem à saúde mental. Então, isso sinaliza que nós temos, na nossa área, muitos professores que têm utilizado isso, né? Então, se vocês usarem lá o Kahoot, para quem não conhece, né? Então, é uma plataforma gratuita, eles têm vários pacotes, você pode utilizar como gratuito, aí você pode pagar e ter prêmios, e ter algumas vantagens de imagens melhores, mas você pode usar sem custo nenhum. Você faz um login, você faz um cadastro, login, senha, né? Aí você vai entrar. Quando você faz o cadastro login e senha, ele vai te dar uma tela assim, que você vai poder organizar esse método, porque ele não chega a ser um jogo, mas ele tem muitos elementos do jogo, né? Então, você vai poder colocar a tua pergunta aqui, né? Você pode tanto fazer as suas questões, quanto você pode buscar do banco de questões deles, que já está tudo modulados, né? Tudo por área, você pede por área, aí dentro da área de enfermagem já está dividido também, ou você pode formular suas próprias questões, montar. Por exemplo, hoje eu faço 10 questões, eu monto e deixo lá. Cada vez que eu entrar lá, eu vou ter aquilo lá, que ele vai estar guardado. Então, eu posso ter 1, 2, 3, aula 5, aula 10, aula 12. Eu deixo e eu posso usando aquilo
como eu desejar durante o semestre, né? Aqui eu posso pôr uma imagem que eu queira, eu posso programar qual é o tempo que o aluno vai ter para responder, eu posso marcar qual é a pontuação, quanto vale essa questão, então se é uma questão mais complexa, eu vou pôr um número maior de pontos, uma menos complexa, menos, né? Você pode optar em se ele tem uma alternativa só ou mais, então aqui você vai optar, e você vai marcar, então você faz a pergunta, por exemplo, são tipos de palpação, exceto, aí você faz as questões e vai marcar a pergunta, vai marcar qual é a resposta certa, vai marcar quantos segundos ou quantos minutos ele vai ter para responder, e quanto vale, né? Se ela é uma pergunta complexa, que vale muito, você põe 1.000 pontos, 2.000 pontos, 500, né? Você pode ir salvando, você vai salvando o teu banco ali, que você quer para aquela aula, e aí você pede para os alunos entrarem, em vez de entrar no ponto .com, eles vão para no Kahoot.it. A hora que o aluno entra, aí o que vai precisar? O multimídia, e os alunos têm que ter o celular, né? Porque ele é para usar com as duas formas. Então, o professor vai usar o multimídia, o computador, e o aluno vai usar o celular. Aí ele vai dar o código, conforme o número de alunos que vai entrando, vai aparecendo aqui na tela, quem que vai entrando. Se você quiser, e os alunos podem pôr um nome fictício, bonitinha, dengoso, né? Palito de fósforo, qualquer nome que ele queira dar. Então, você vai ter o número de pessoas que estão aqui. Quando você achar que o número de pessoas é suficiente, você vai dar o start e vai aparecer essa tela no celular do aluno. Então, vai aparecer a questão, aqui vai ter um cronômetro, dizendo que ele tem 22, 20, 18 para responder, e aqui as questões. Na hora que ele responde a questão, e aí aqui é o tempo, né? O que conta aqui o ranking? É o tempo também, é o número de perguntas que ele acerta, e o tempo que ele leva para responder cada pergunta, né? Isso que vai dar o ranking. Então, quanto mais rápido ele responder a questão, maior vai ser o ranking dele. Então, ele vai acertar. Então, na tela vai aparecer isso. Veja, na tela do multimídia vai aparecer isso. Ele vai olhar para a tela e vai ver isso. E na tela do celular vai aparecer isso aqui, que é essas 4, que é os mesmos códigos que tem nas perguntas. E aí ele vai optar. Se ele acertar, vai aparecer como correto, o aluno já sabe que acertou, e qual é a pontuação que ele fez. Ou seja, valia 1.000 pontos essa questão. Ele demorou um pouco, ela passou a valer 817. Então, quanto mais ele demora, menor é o ponto. Quanto mais rápido, mais atento ele estiver no jogo, nas respostas, ele vai ter um ranking maior, né? O que isso dá para o professor rapidamente? Terminando, todo mundo terminou, então você vai ter o tempo, se é 30 segundos, em 30 segundos todos acabaram, e ele vai dar automaticamente qual é o ranking. Então, vai aparecer lá os 3 primeiros, os melhores rankings. Os outros não aparecem, né? Nesse ranking não aparece, mas o professor, quando pede para avaliar, vai aparecer antes de aparecer isso, vai aparecer um recado para tirar do multimídia, porque vai aparecer a nota de todos os alunos. Então, se você não quer expor todos os alunos, você vem aqui. E aqui ele te dá vários... Aí você pode ter várias avaliações para você entender se você pode passar para a fase seguinte ou não. E eu acho que isso a professora Cristiane vai falar bem, que tem a ver com o método que ela vai mostrar, né? Então, vocês vão ver que aqui ele vai te dar quantos jogadores tinham, quantas questões tinham nesse jogo, né? E qual é o tempo médio que foi utilizado para responder as perguntas. Então, aqui você recebe daí aqui. Se tiver algum aluno que teve mais dificuldade, né? Vai aparecer aqui. Então, vai aparecer aqui, 33% precisam de ajuda, né? Ou seja, muitos alunos não conseguiram responder. Então, precisa de ajuda. É um conteúdo que tem que ser reforçado. Ou então, algum aluno que não conseguiu terminar. Por exemplo, tem um aluno que não conseguiu terminar, ele vai aparecer, senão não aparece. Depois você pode pedir outros relatórios, onde vai te dar isso bem
bem minucioso. Por exemplo, quantas pessoas acertaram, né? Quantos por cento, aqui, ó, por exemplo, a Letícia aqui, né? Ela tem 1 e ela acertou 67% das questões. A Raquel, 33%. Qual é o final da pontuação? Né? A pontuação está muito ligada ao tempo, né? Você pode fazer isso por questões, por pergunta, e saber exatamente qual é a pergunta que os alunos têm mais dificuldade, né? Então, quantas questões corretas teve, qual foi o tempo médio da resposta dessa questão, se eles levaram o tempo maior ou menor, quais são as alunas que estão com mais dificuldade ou não, o número de pontos e o tempo de cada um. Quanto que cada um demorou. Então, isso você pode avaliar, que o professor tem a avaliação e o aluno tem a competição, né? Então, você tem, é uma ferramenta que ajuda o professor a gamificar a sua aula. Isso é pronto, né? Isso está pronto, e ele está disponível, né? Ele está disponível para todo mundo. Ok. Então tá. Então, o que a gente conclui? A gamificação, na verdade, é você conseguir usar elementos ou mecanismos de jogos para o aprendizado. Então, a gente viu que dá para usar os mecanismos, os design, né? Que são os desenhos animados, os vídeos, os aplicativos, né? Os óculos gamificados lá, você pode usar. E pode usar outros elementos também, que foi isso que a gente usou. Competição, dividir o tema em fases, que o aluno tenha que procurar, que tenha que ir além. Então, isso também faz com que a gente tenha benefícios, né? E quais são, então, os benefícios da gamificação no processo de ensino e aprendizagem? Quando eu penso que a gamificação pode gerar interatividade, ora, o aluno vai receber uma informação não tão digerida como a gente costuma fazer, e eles vão precisar tomar decisões de acordo com a interação em diferentes cenários, certo? Quando eu promovo um trabalho em equipe, ele sabe que ele vai ter que reunir esses recursos e habilidades para o resultado esperado. Então, ele vai ter que unir as habilidades de todos, né? Todos os recursos que eles têm para alcançar o resultado desejado dele. Quando eu penso que ele também gera a resolução de problemas, ele contribui para que o aluno tenha uma resolução de problema, ele deve usar, então, ele vai usar da criatividade dele para desenvolver problema, com as informações e recursos que foram disponíveis para ele. A linguagem tecnológica é muito familiar para os nossos alunos, né? Se nós só pensar que os nossos alunos hoje, eles são digitais natos, nós somos imigrantes, né? Muitos de vocês, professores, não, mas eu sou de uma geração que é imigrante, então é muito difícil, para eles é muito fácil, e aí nós vamos estar dando a oportunidade de eles utilizarem ferramentas como celular, tablet, computador, para aprender, né? Então, e aí veio a história do serious game, quer dizer, brincar ou jogar com coisas sérias, é um jogo de coisas sérias, né? O alcance dos objetivos, né? Então, toda a informação serve para ganhar pontos ou passar de fase. Então, quando você põe um objetivo e você faz várias fases para esse aprendizado, ele tem tudo que é informação para ele é importante, porque ele sabe que isso vai fazer com que ele ganhe pontos ou que ele passe de fase. Então, as informações começam a ser uma motivação para ele. Então, aquela aula chata que a gente fica lá falando, ela torna-se mais atrativa, tendo em vista que ele sabe que disso depende dele vencer o desafio maior, que nesse caso aqui seria conseguir trabalhar com o paciente em exame físico, né? A gamificação, resumidamente, ela está, sim, presente na área de saúde. Se nós for lembrar de todas as manobras que nós fazemos no aprendizado, e principalmente no desenvolvimento de habilidades na enfermagem, eu acredito que quase que 100%
utiliza vários elementos da gamificação dos jogos para o método de ensino-aprendizagem. Talvez isso não esteja tão claro para todo mundo, mas nós da enfermagem usamos muito, por isso que ela veio, e veio com muita força, porque ela só nos ajudou a conduzir melhor uma coisa que nós já fazia, uma técnica que a gente já usava, mas amadoramente, e nós não tínhamos tantos elementos, ou tantos mecanismos que os games têm hoje, mas já existia. Dos games analógicos, a gente já usava. Hoje, a gente tem os games digital, que, graças aos profissionais de design e de informática, eles foram desenvolvidos. Então, é deles que nós evoluímos no sentido de desenvolver tecnologias educacionais que possam, de fato, fazer diferença na sociedade. Seja para a população em geral, ou seja, para o ambiente educacional. Então, a gamificação, ela nos ajuda a desenvolver tecnologias para que de fato, o ensino, tanto na saúde quanto na formação, seja mais atrativo. Né? Então, eu acho que a gente pode pensar em vários outros meios de estar gamificando o nosso conteúdo, né? Seja por vídeos, por aplicativos, seja usando os quiz, né? Usando os quiz, outras plataformas estão disponíveis, né? Para que a gente possa estar utilizando também a questão digital, tendo em vista que o nosso aluno é digital, né? Diferente de nós. Então, claro que ele vai querer, ele vai preferir. Então, sempre que nós pudermos utilizar, melhor. Nesse período de pandemia, essas plataformas têm nos ajudado muito, né? Porque você pode fazer desafios grandes, e você pode fazer, marca horário, o aluno faz. Então, isso vai gerar um ambiente lúdico de aprendizado, né? Já que nós estamos vivendo uma situação tão calamitosa aí, né, da pandemia, mas eu acho que muitas universidades, os professores fizeram um movimento grande e estão se utilizando da gamificação para fazer com que esse mestre não seja totalmente perdido. Então, acho que isso é uma grande vantagem. Tá? Então, acho que, em relação à gamificação, nós utilizarmos tudo que nós já utilizávamos. Hoje nós temos outros elementos, que são os design e os mecanismos, para nós incrementar as nossas ações educativas, tanto de saúde quanto educacionais. Acho que eu passei um pouquinho do tempo, eu acho que é isso que eu tinha que discutir com vocês. Obrigada, professora Letícia. Mas é que não tem como, né? Tá ótimo. Eu só vou pedir para você tirar a sua apresentação, para eu passar a palavra para a professora Cristiane, para depois a gente iniciar, passar para a Amanda e depois iniciar o debate. Perfeito, já vou parar aqui. Okay. Obrigada. Então, eu vou passar agora a palavra à professora doutora Cristiane. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Ficou para conversar com vocês sobre uma parte da metodologia ativa, né? Nós temos várias técnicas, e uma delas é a educação por pares. Nós vimos com a professora Letícia a gamificação, e no evento a gente tem visto outras. E comigo a gente vai conversar sobre essa, de educação por pares. Pode passar a próxima. Então, eu botei 2 objetivos aqui para a gente hoje, que são bem usados, né? Mas que se a gente não chegar neles, a gente vai iniciá-los. E é compreender alguns desafios do processo ensino-aprendizagem e também aprender uma metodologia ativa, que seria essa educação por pares. Pode passar o próximo. Então, eu sempre gosto de falar da nossa formação, né? Principalmente de quem se formou já há um tempo, em que a nossa formação, na sua maior parte, ela era tradicional.
Então, a gente aprendia as coisas de uma forma muito passiva e a gente recebia esse conhecimento sem refletir sobre ele. Então, a gente tinha algumas lições, como essa que a gente está aí vendo, né? Antes de P e B se usa, aí todo mundo a cabeça já vem, né? M, né? Então, e a gente não refletia, né? Que P, B, M, né? São letrinhas bilabiais, e por isso que a gente usa o M, né? Então, a gente tem uma explicação do porquê das coisas e muitas vezes a gente não questionava isso e aceitava. A mesma coisa, pode apertar mais uma vez o Enter, por favor, Amanda? Isso. E outra coisa é, por exemplo, isso aqui foi uma vez a minha filha me fez observar isso. Marque o objeto que faz som. E aí veio esse trabalhinho de casa, né? E aí logo você olha, você vê lá o sino, né? Você quer marcar o sino. E ela, quando fez o dever, ela marcou todas as opções. E para mim, eu falei, ué, mas por que todo objeto aí faz som? Aí ela me explicou, né? Que o óculos, quando cai no chão, ele faz barulho, e quando você abre e fecha a mochila, ele também faz barulho. Então, todos esses objetos fazem som. Então, assim, a gente vê como que a nossa visão, ela diminui, né, quando a gente trabalha numa perspectiva muito tradicional. Quando a gente tem uma perspectiva de metodologia ativa, em que a gente trabalha o raciocínio, ela se amplia essa visão. E eu falei para ela, então, pode deixar isso aí, porque você está correta e todos esses objetos fazem som. E aí, próxima, por favor. Então, a gente tem os estilos de aprendizagem. Nem todo mundo aprende da mesma forma. A metodologia ativa tem essa característica da gente conseguir atingir mais pessoas que aprendem de maneiras diferentes. Então, a gente tem o ativo, né, que valoriza as experiências, que é ágil, gosta de tarefas novas. Tem o reflexivo, que já gosta de utilizar dados, de estudar e refletir, ficar analisando aqueles dados. O teórico, que gosta, né, de ver modelos teóricos, gosta de fazer estrutura e sintetizar. E a gente tem os pragmáticos, né, que gostam de aplicar ideias e fazer experimentos e ver que aquilo realmente ele tem que ver na prática que aquilo acontece. Então, a gente tem esses estilos de aprendizagem. Não quer dizer que a pessoa tenha um único estilo, pode ser que ela tenha uma tendência a ter um estilo a mais do que o outro. E para cada estilo, a gente vê que funciona um método melhor de aprendizado, né, de ensino-aprendizado, funciona para um melhor do que para o outro. Então, por exemplo, gamificação de aprendizagem com desafios, ele está bem característico das pessoas que são mais ativas, que gostam de interagir, que gostam de desafios, e nem todo mundo gosta desse estilo, né? Aprende com esse estilo. E a gente tem o reflexivo, que como um exemplo a gente pode falar das pesquisas qualitativas, em que ele reflete ali nas falas, então gosta desse tipo de aprendizado. O teórico, que gosta de grupo de discussão, de redes sociais, e o pragmático, né, que gosta de um método muito interessante para o pragmático, aprendizado baseado em problema, né? Que ele vê o problema e ele vê o problema ser solucionado através de alguma coisa. Então, a gente tem... O desafio para a gente é descobrir essas formas de aprendizado e saber direcionar o nosso ensino para o nosso grupo que a gente está trabalhando. E a gente também pode fazer tarefas diferentes para cada grupo, né? A gente pode ou juntar pessoas com o mesmo estilo, né? Por exemplo, pessoas com o mesmo estilo ativo, reflexivo e teórico, e fazer atividades distintas, ou fazer uma mesma atividade misturando os tipos de aprendizado, porque aí eles vão ter uma troca, né? Então, a gente pode botar um ativo, um teórico, um reflexivo, um pragmático, e um aprende com o outro, né? Com a sua forma de aprender e de se relacionar por conta do seu estilo. Próximo. E aí a gente tem um questionário, né, feito pela Unicamp, que trabalha para você saber qual é o seu estilo de aprendizagem e para você saber qual é o estilo de aprendizagem do discente que você está trabalhando. Então, você tem como fazer esse rastreamento
pedindo para que eles respondam esse questionário, e aí você pode definir grupos, né? Ou por semelhança, ou misturando de acordo com a atividade que você pretende fazer. Próximo. Outro desafio que eu penso é que a gente tem que trabalhar o sistema emocional para que o aprendizado ocorra, né? Então, isso é fundamental para a memória. Por isso que a metodologia ativa funciona tanto, porque a gente tem essa capacidade de estar envolvendo o discente na atividade, e isso trabalha o emocional dele. E aí a gente tem um melhor aprendizado, né? E o cérebro, ele precisa ser estimulado naquela área que a gente deseja trabalhar. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa que fala assim, eu sou muito boa em matemática, mas em português eu sou péssimo. Eu acredito que pela neurociência, né? Pela neurociência, a gente vê que, na verdade, não é que ele tenha mais facilidade num campo do que no outro, é porque aquela área foi mais trabalhada do que outra, por diversos motivos. Às vezes, até na própria infância, alguém já estimulou ele. Nossa, você é bom em matemática. E aí, em algum momento, ele foi se estimulando pela matemática e às vezes, foi não se interessando tanto por uma língua portuguesa, por exemplo. E aí, ele foi fortalecendo aquela área. E aí ele acredita, né, pelo elogio, pelo reforço, que ele é bom naquela área. E às vezes ele não é bom na outra. E aí a gente entra na zona de conforto, porque é mais fácil a gente continuar naquela área em que a gente se diz com mais facilidade do que a gente trabalhar uma área em que a gente do cérebro que ainda não está bem fortalecido o conectoma dele, né? Então a gente, na verdade, precisa vencer isso e acreditar que a gente também é capaz de aprender o que a gente quiser aprender. A gente tem que trabalhar a nossa saída da nossa zona de conforto e aprender. E é o que está acontecendo muito com os nossos professores nesse momento de pandemia. Está todo mundo fazendo aí os conectomas funcionarem para a área tecnológica. E aí eu tenho certeza que as pessoas estão melhorando muito em relação a isso. A como abrir uma sala para poder fazer os encontros, para a gente poder fazer uma apresentação de uma aula. Então, assim, a gente tem estimulado a sair dessa zona de conforto meio que obrigado pela situação, mas a gente está percebendo que a gente está evoluindo nisso. Então, isso demonstra que quando a gente precisa trabalhar uma área, a gente consegue vencer. E isso é importante também que os discentes saibam, que ele é capaz se ele se esforçar e se ele trabalhar aquela área que ele sente dificuldade. Então, próximo. Outra teoria da expectativa de Vroom, ele é interessante a gente pensar, porque a gente quer trabalhar aquilo que a gente vai ter uma recompensa, né? Até na gamificação se falou muito da questão da recompensa. E essa é a força da motivação. Então, se eu estou aqui hoje, né, assistindo essa palestra, o que eu vou ganhar com isso? Qual é a recompensa, né? Todo mundo que está aqui deve ter pensado na recompensa que vai ter, no ganho que vai ter para poder ensinar. Então, teve uma força motivacional. Então, o esforço, ele tem que pensar, o meu esforço vai levar a um desempenho aceitável? Eu me esforçando, eu vou conseguir ter um desempenho? Eu sou capaz disso? E aí, tendo esse desempenho, eu vou alcançar a minha recompensa desejável? Então, a gente tem que pensar nessa força motivacional e trabalhar os discentes em que ele vai atingir a recompensa dele. Então, isso é um outro desafio, né, que a gente também tem que trabalhar com os nossos discentes. Próximo. E aí, nós vimos esses desafios, né? A formação tradicional, que muitos temos, né? Tantos professores e alguns discentes ainda também vivenciaram essa forma tradicional, então é uma forma em que você senta e recebe de forma passiva. Então, as metodologias ativas, elas não admitem essa forma. O aluno ele se envolve na ação, ele trabalha o pensamento, a reflexão, ele tem que trabalhar junto com o discente para ele aprender. Eu costumo, às vezes, falar para os meus filhos, né, que quando eles chegam da escola,
Ah, eu não quero fazer exercício, meu filho. O professor te ensinou na sala, mas você precisa chegar em casa para aprender. Então, não adianta só você ser passivo naquela sala de aula e receber a informação se você não trabalhar essa informação em casa. Então, assim, a forma tradicional, às vezes, fazem com que os alunos não participem tanto das metodologias ativas. Eles se sentem estranhos e, às vezes, até perguntam para nós: quando é que vai começar a aula? Cadê a teoria, né? A teoria já está sendo dada, já está sendo refletida, e para eles a teoria é aquela coisa do slide, de ser repassado naquele momento. Então, os próprios discentes estranham as metodologias ativas a princípio, mas depois eles se envolvem e gostam. Então, a gente precisa vencer a formação tradicional, precisa saber os estilos de aprendizagem, ter uma motivação para eles e trabalhar o sistema emocional. A educação precisa ser agradável, precisa envolvê-los. Eu não quero dizer que aprender não exige um esforço, não exige uma dedicação. Isso sempre vai exigir, não tem como. A gente precisa, mas a gente também precisa envolvê-los para a gente fortalecer e facilitar o aprendizado e a memória. Próximo, por favor. Então, vamos entrar aí na educação por pares, né? Então, a educação por pares, eu coloquei aqui em 10 passos para a gente ver como é que é mais ou menos o método para que a gente possa aplicá-lo. Então, próximo. Então, primeiro, a gente vai disponibilizar o material de estudo antes da aula. Então, o primeiro movimento é fazer com que os discentes consigam consumir o material de estudo antes da aula. E aí, é interessante a gente colocar vídeos, não colocar só material de leitura, né? A leitura também é importante, mas também para não ficar cansativo, associar com vídeos, associar com notícias, para que o que a gente estiver ensinando seja contextualizado. Então, eu coloquei tudo aqui de forma online, né? Que é o que a gente está vivendo nesse momento. Então, as notícias online, os artigos que a gente consegue ver online, os livros e os vídeos que a gente também tem na rede da internet, principalmente pelo YouTube, né? Então, dá para a gente fornecer para os nossos discentes. Próximo. Então, o segundo passo é esse encontro com os discentes. Tem que ser de forma síncrona. O discente tem que estar na sala de aula com eles. Então, pode ser, nesse momento, a gente está fazendo as aulas remotas, mas pode ser o presencial também. Mas na aula remota, você pode até expor o conceito em vídeo. Você pode ter feito um vídeo gravado, mas o professor tem que estar disponível para tirar as dúvidas. Então, essa apresentação é de 15 a 20 minutos. Ela não pode ser uma apresentação extensa, cansativa, que tire a atenção dessa pessoa, desse discente, para o que o professor está expondo, né? Ou que o facilitador, como a gente diz mais hoje, está expondo, porque o conhecimento não está mais no professor, está no mundo. Então, a gente fala hoje como um facilitador, porque ele ajuda a gerenciar essas informações que estão no mundo, né? Então, às vezes muda um pouco essa nomenclatura. É o próximo. O terceiro passo é a aplicação do teste conceitual. Então, a gente tem que ter um banco de questões elaboradas e as perguntas têm que ser complexas e úteis para aquilo que você está expondo como conceito. Então, no caso de uma aula remota, a gente pode colocar um link de aplicativo ou de formulário no chat, né? O aplicativo, existem vários de perguntas e respostas. E o formulário no chat, a gente usa muito aquele Google Forms, então a gente pode também estar colocando para que os alunos acessem e possam responder as questões que a gente elaborou. Existe alguns aplicativos de banco de perguntas. Pode passar o próximo. E aí você pode, nesses aplicativos, fazer o sistema de gestão de avaliações formativas. Então, eu gosto do conceito de avaliação formativa, ao invés da avaliação somativa, né, que é aquelas que tem por pontos. A
a formativa, você vê o progresso do discente naquilo que você quer alcançar como uma competência dentro da sua disciplina. Então, você consegue, aos poucos, avaliando a formação dele, dando mais importância à formação do que à pontuação, né? Eu costumo, às vezes, dar um exemplo de um piloto de avião, né? Se você for botar ele por uma média, se ele decola bem, nota 10, o voo foi excelente, nota 10, e aí na hora de pousar, ele não soube pousar, o avião caiu, ele poderia até ter levado 0, mas ele, com um somatório, ele teria ponto para passar, mas ele não teria competência para pilotar um avião, senão ia morrer todo mundo. Então, nem sempre a avaliação somativa ela é a melhor para a gente, no caso, né, principalmente nós que trabalhamos com a área de saúde, para dizer que aquela pessoa está pronta para o próximo passo. Então, o sistema de avaliação formativa ele é bem interessante. Então, a gente faz tem um aplicativo chamado Prova Fácil, e ele faz o armazenamento de questões, e ele é interessante que ele formula até a prova para você. Você pode fazer um sorteio, e aí ele escolhe questões aleatórias dentro do assunto que você organizou dentro dele, e ele já faz até a prova para o professor. Né? Então, assim, agora com a onda dos aplicativos, nós temos muitas possibilidades. Né? Então, a gente vai ter, nesse armazenamento, conceitos e competências que a gente quer alcançar, e aí as questões vão estar relacionadas a eles, então a gente separa. A gente também pode separar nesse banco o nível de dificuldade que a gente quer, e a gente pode separar também por questões de concursos, de residências, de ENAD, que também são questões importantes em que a gente acaba preparando os nossos discentes para esse momento. E aí a gente faz um banco de questões inteligentes. Próximo. E quando eles respondem essas questões que foram elaboradas, a gente vai dar um tempo para as respostas, que aí o professor, de acordo com o número de questões, vai estipular, e aí espera-se que de 30% a 70% de acerto nesse primeiro momento. Então, se você tiver um aplicativo de perguntas e respostas, em alguns minutos você vai receber esse resultado. Próximo. E aí, nesse quinto passo, falo que é a hora que você pode dar uns 10 minutinhos de parada na sua aula remota para que você possa conferir as informações da resposta e ver quantos acertaram, quantos erraram, para decidir o sexto passo, né? Então, a gente, nesse momento que a gente vai ter um tempo de correção, pode fazer um break para um café e aí combinar com os alunos para voltar em 10 minutos. E aí a gente passa para o sexto passo. Nesse sexto passo, a gente vai redefinir o caminho. Então, se a gente vai para o passo 2, que a gente vai ter que retornar nos conceitos, ou se a gente vai para o passo seguinte, no passo 7. Quando que a gente retorna nos conceitos? Quando as respostas ficaram abaixo de 30%. E aí, quando que a gente vai para o passo 7? Quando as respostas ficaram em acerto entre 30% a 70%. Então, aí a gente passa para o próximo passo. Nesse passo, a gente vai ter a interação entre os estudantes. E aí, eles vão fazer a troca de informação, de ideia, de experiências de vida, tudo dentro daquele conceito que a gente está trabalhando. Então, reparem, eles primeiro receberam o material, tiveram contato para estudar em casa. Segundo momento, eles tiveram um conceito dado pelo facilitador, fizeram um exercício em relação ao conceito, atingiram a pontuação mínima que deveriam ter para passar para esse próximo passo 7. Então, quando ele chega no passo 7, ele já tem elementos de discussão. Ele não chega sem saber o que falar, sem saber o que discutir.
Então, ali ele já tem esses elementos. Esses 2 minutos de discussão para cada pergunta pode ser visto pelo professor de uma outra forma. É só um exemplo para que a gente possa estipular mais ou menos o tempo de conversa. Então, às vezes você vai ter uma única questão e vai precisar de 10 minutos para poder fazer o passo 7. Então, próximo, por favor. No passo 8, a gente vai ter a reaplicação do teste conceitual. Então, a resposta passa de 80% a 90% de acerto quando a gente tem a reaplicação do teste conceitual. Isso é o que a gente espera, né? Então, depois de todo esse trabalho, de todo esse debate, a gente espera que a resposta seja melhor de acerto. Próximo. Então, no passo 9, o facilitador vai apresentar a resposta e vai explicar cada uma e debater com o seu grupo. Então, ele faz uma apresentação retornando com a apresentação. Então, os discentes vão contribuir com que eles chegaram de consenso, de comum, e o professor também vai estar organizando e dirigindo esse momento. É importante dizer que a educação por pares não quer dizer que vão ser 2 pessoas. O par aí, nesse sentido, é de que eles tenham um interesse em um objeto em comum. Então, a gente vai fazer grupos que tenham um interesse em um objeto em comum para discutir, para conversar e estudar e aprender. Próximo. No passo 10, a gente tem a avaliação docente. E aí o docente ele faz a avaliação tanto da aprendizagem, do primeiro e do segundo momento de aplicação do teste conceitual. Então, ele observa como é que foi a evolução. E também ele vai avaliar como é que foi o empoderamento dos alunos, se eles melhoraram a questão da segurança, a participação, a satisfação do discente, porque esse método, ele trabalha muito a questão da comunicação também. Então, de falar e de ouvir, de ver várias formas de pensar. Então, essa atividade, ela precisa também ter esse objetivo. Próximo. Antes de passar para essas referências, pode passar as referências que aí eu mostro por último, né? Esses aí são alguns livros, né, que eu utilizei. Próximo. Né? São alguns livros interessantes que falam de metodologias ativas e ajudam bastante a gente. Tem de neurociência, que é muito importante para quem trabalha com metodologias ativas, ler um pouquinho sobre neurociência. Eu vou tentar apresentar aqui um aplicativo que ele trabalha a educação por pares. Tirou aí? Tá. Deixa eu ver aqui. Você tá aí. Deixa eu ver. Acho que ele não foi. Amanda, você tem como abrir aquele aplicativo que está no nosso grupo para abrir? Porque aqui ele não está abrindo. Vou tentar apresentar aqui, professora, só um minuto. Tá. Então, ele é um aplicativo que ele trabalha, ele pode trabalhar em dupla ou grupos, né? Mas, e ele tem relação agora com a questão do Covid. Ele foi feito
como se fosse um treinamento, né, por pares. E aí ele tem várias línguas, tem brasileira também. Esse. Então, aí clica no Brasil. Aí, por exemplo, colocação de EPI. Clica aí na colocação de EPI. Por exemplo, você está querendo ensinar a colocação, fez todo aquele trabalho de enviar material sobre colocação de EPI, fez a apresentação conceitual, né, dos 20 minutos. E aí fez o teste, viu que eles ficaram entre 30% e 70%, fez o teste, vamos passar para outra fase para eles fazerem a discussão entre pares. E aí você pode usar, por exemplo, um aplicativo como esse, tá vendo? Pode passar. Aí é uma resposta aberta para reflexão. Ué. Acho que tem alguém apresentando aí. Alguém clicou para apresentar. Tem que botar de novo. Isso. Então, aí, quando a pessoa tiver um discente, por exemplo, vai colocar os acessórios, ou até um profissional de saúde mesmo, que isso pode ser utilizado dentro da área de saúde, para treinamento em serviço, e aí vai colocar o EPI e um grupo vai estar checando se ele está fazendo os passos, se ele está removendo os acessórios. O que ele não estiver fazendo, deixa em branco. Aí ele vai checando o questionário. Então, isso faz com que ele veja se está sendo realizado ou não a forma correta de colocar o EPI. E aí pode depois inverter o grupo, né? Quem checou, depois o outro é que faz, e no final pode reunir para discutir o que esqueceu, o que não esqueceu. Então, é um aplicativo que também pode ser utilizado. E, assim, vários outros têm surgido em relação a isso. E aí também, né, já aproveitando a aula da professora Letícia, ele também pode virar também uma gamificação, né? Quem acertou mais questões, né, também pode ter alguma premiação, alguma motivação a mais aí dentro desse aplicativo. Então, pode fechar. Então, foi colocado o link, né, do aplicativo aí no chat, quem quiser depois ver ele com mais calma para poder trabalhar. E agradeço a atenção de vocês. Obrigada, Cristiane, pela excelente apresentação. Então, agora eu vou passar a palavra à nossa última palestrante acadêmica de enfermagem, Amanda. Deixa eu colocar só a apresentação aqui para vocês, e aí alguém me avisa que está passando, por favor, o áudio, tá bom? Tá tudo certo? Vocês me escutam e estão vendo a apresentação? A apresentação ainda não apareceu. Ainda não? Não. Conseguem me ouvir? Sim. Agora vai. Oi? Não. Não está entrando a apresentação, Amanda. Para mim já dá que a tela foi compartilhada. Tá? A pessoa está falando que foi sim. É. Ah, então ok. Está aparecendo a apresentação. Então, vou aumentar aqui, na tela cheia. Bom, então, boa tarde. Meu nome é Amanda Corral, eu estou de presidente da Liga Acadêmica de Enfermagem e Gerontologia e vim falar um pouquinho para vocês hoje sobre as ações de educação em saúde que a LAEG vem desenvolvendo durante a pandemia.
Primeiro, trazer uma introdução, né, para contextualizar do porquê falar da Liga hoje nesse evento. Os movimentos estudantis, eles trazem para o aluno uma autonomia, uma capacitação e também uma gerência que os alunos, só indo para as aulas tradicionais na sala de aula, eles não têm acesso. E com isso eles acabam desenvolvendo algumas habilidades e competências, porque as ligas, elas seguem um tripé de ensino, pesquisa e extensão. Né? E com esse envolvimento do aluno, o aluno se tornando mais participativo na faculdade, ele acaba complementando o currículo. A LAEG, por exemplo, surgiu depois de uma disciplina optativa no curso de férias, que um grupo de alunos se interessou muito pela gerontologia e resolveu fundar a Liga. Nessa imagem ao lado nós temos todos os movimentos estudantis da EAP. Aproveitar a presença da professora Cristiane, que é a nossa diretora, para agradecer por todo o apoio que a escola sempre deu a todos os movimentos. E trazer para vocês também a nossa equipe. Eu estou aqui falando com vocês, mas nós somos um grupo de 20 pessoas. Nós temos uma divisão de diretoria também, que cada aluno é responsável por um setor. E temos 2 professores orientadores. A professora Priscila Alfredi, que é a nossa orientadora, e o professor Carlos Magno, que é o vice-orientador da Liga. Antes da pandemia, nós realizávamos vários eventos presenciais, né? A gente sempre tenta fazer em parceria com outras ligas, porque a gente acredita que o conhecimento não pode ser em bloquinhos, né? O aluno ele tem que ver que tudo dentro da universidade se conecta. Então, nós fizemos, o primeiro evento da LAEG foi sobre HIV na pessoa idosa, depois realizamos um seminário internacional de inovação tecnológica para o idoso. Acho que já foi até uma preparação para esse ano, porque a nossa palestrante teve um problema, a gente teve que acabar fazendo uma videoconferência com ela, e o pessoal no auditório participando, mas deu tudo certo, foi ótimo. E o nosso último evento presencial foi o uso de práticas integrativas e complementares no tratamento de feridas na pessoa idosa. Além disso, nessas imagens do lado da festa junina e do Natal, vocês podem ver que a equipe da LAEG é bem atuante nas atividades que acontecem no Grupo Renascer, que é dentro do Hospital Universitário, né, no HUGG. A gente participa de lançamentos de livros que tem a ver com a temática da Liga, realiza oficinas de sensibilização, participamos das aulas inaugurais da faculdade. E outra coisa que a gente sempre fazia eram as reuniões com os gigantes, né? Então, reuniões administrativas, para decidir a parte burocrática da Liga, como vai ser o andamento durante o semestre, mas também fazíamos muitas reuniões em que os alunos escolhiam uma temática e apresentavam para os próprios alunos. E interessante que nessas reuniões, você não tem que ser da Liga para participar. Isso é muito bom, porque eu faço parte de 2, né? Da LAEG e da LAEG, que é Mulher e Neonato. E eu posso assistir qualquer reunião de qualquer outra liga, então isso vai engrandecendo muito o conhecimento do aluno. E também fazíamos, né, presencialmente, parceria com outras ligas nessas reuniões. E aí veio a pandemia. Com a pandemia, a gente teve que se reinventar, e a LAEG fez uma expansão assim, incrível. As nossas redes sociais duplicaram o número de seguidores, porque a gente começou a produzir muito conteúdo, né? Nós produzimos no total de 98 publicações nesses 4 meses. Então, assim, a equipe está trabalhando muito, as diretorias se redividiram para ajudar, porque tinha muita coisa que a pessoa era uma diretora de algo que tinha que ser presencial para desenvolver. Então, a gente se reestruturou, redividiu, e aí fizemos pequenos grupos e cada grupo ia produzindo algum conteúdo para que tudo que fosse gerado dentro da universidade fosse entregue aos idosos, né? Porque o objetivo da nossa liga é fazer que o conhecimento gerado também chegue a essa população que é o nosso público-alvo. E aí desenvolvemos diversos materiais sobre o coronavírus, óbvio, porque era uma coisa que chegava para a gente, que eles estavam com dúvida, eles tinham medo, recebiam mensagens com fake news, e a gente correu para tentar esclarecer isso. Fizemos uma campanha logo no início do Fique em Casa, né, com as fotos dos nossos avós, com a foto dos idosos que o pessoal da Liga convive. Manuais de aplicativos, porque a gente sabe que com o desenvolvimento da tecnologia, até a gente, eu estava aqui tentando projetar a apresentação para vocês e não estava funcionando.
né? Então, a gente tentou fazer manuais também de como eles utilizam os aplicativos do Ministério da Saúde, como eles têm acesso a informações seguras. E fizemos também outras publicações, não só do coronavírus, porque tem uma hora que todo mundo fica exausto, não aguenta mais falar disso. E continuamos. Aí, com isso, surgiram 2 quadros que vão ficar para sempre, que entraram no nosso coração e não vão sair nunca mais, que é o Dicas LAEG e o LAEG News. No Dicas LAEG, a gente posta livros, artigos, músicas, filmes, tudo que tem a ver com a gerontologia. E no LAEG News é o nosso jornal de notícias boas. Que a gente, às vezes, abre as redes sociais, é só notícia ruim, e os idosos ficam muito ansiosos com isso, né? Sobrecarregam muito a saúde mental de todos, não só deles. E aí a gente resolveu fazer esse jornal de notícias boas. Então, nesse jornal, a gente coloca notícias de idosos que passaram por alguma superação, que começaram a fazer alguma coisa diferente depois da pandemia, para mostrar para eles que também sempre é uma boa hora para descobrir um novo hobby ou iniciar uma nova atividade. Também participamos do desenvolvimento de algumas cartilhas e vídeos. Obviamente, a LEG está sempre em conjunto com outros projetos de extensão e faz sempre uniões, né? Sempre se une com outras ligas ou outros grupos. E com isso surgiu a primeira apostila de exercícios cognitivos, que foi desenvolvida em parceria com o pessoal que é orientado pela professora Priscila, no grupo de terapias não farmacológicas. E aí, nessa apostila, os idosos eles podem imprimir em casa, se tiverem condições, ou podem olhar essa apostila e realizar as atividades, os jogos, para fazer esse desenvolvimento cognitivo em casa, né? O segundo material foi uma outra cartilha, Mente e Corpo Ativo, dicas de atividades à distância em tempo de isolamento social. Foi desenvolvido pelo grupo da professora Gisela, do qual eu sou bolsista. E nós linkamos nessa apostila diversas atividades extras que as pessoas poderiam fazer para se desestressar e aliviar um pouco a mente, como visitas a museus, indicamos aplicativos de atividades físicas que poderiam ser feitas em casa. Fizemos também, disponibilizamos links de cursos de pintura, aplicativos, né? E no final desse material também tinha uma coletânea de cursos, né? A princípio, a gente pensou nos alunos da área da saúde, de enfermagem, mas quando a gente disponibilizou esse material para os idosos, foi uma resposta assim, incrível, que a gente não estava esperando. Porque a gente colocou cursos de informática, cursos de idioma, colocamos esses aplicativos de pintura e tudo mais, e eles falavam, nossa, eu me inscrevi no curso de inglês, eu vou fazer, eu estou fazendo informática, eu pinto todo dia pelo aplicativo, eu aprendi a usar, então foi muito bom poder fazer com que esse material chegasse ao nosso público-alvo. E esse terceiro material é um vídeo que nós confeccionamos também em parceria com o TNF, do uso correto das máscaras, né? Porque os idosos recebiam muitas informações erradas, então nós fizemos um videozinho respondendo as principais dúvidas e enviamos para eles. Todo esse material que é feito, ele é postado nas nossas redes sociais, ele é enviado para as coordenadoras dos projetos de extensão e também ele é enviado individualmente para todos os idosos que nós temos cadastrados. Então, a nossa equipe tem todo esse cuidado de realmente fazer com que os idosos recebam os materiais que a Liga tem produzido. Aqui. A Liga se focou também em algumas produções científicas. Esse primeiro capítulo é o capítulo 9, né? Atividade de uma Liga de Enfermagem Gerontológica na Feira Interdisciplinar de Saúde. Foi o nosso primeiro capítulo publicado. Saiu agora em julho, né? No e-book Enfermagem Centrada nas Investigações Científicas, do organizador Marcos Fernando. O capítulo de baixo, Ações da Liga frente à pandemia, está sob análise, né? Já está seguindo para a produção, já foi aceito, vai ser publicado, assim que tiver, a gente vai postar nas nossas redes sociais. Nós enviamos vários resumos também para o Congresso Brasileiro de Enfermagem, que ia ser esse ano, mas devido à pandemia foi transferido para o ano que vem. E enviamos um artigo completo
para um chamamento público da Executiva Nacional de Estudantes de Enfermagem na Biblioteca Virtual de Saúde, que é justamente sobre a formação da Liga, para incentivar outros grupos e outras universidades, que na Unirio a gente tem essa vantagem, né, na Escola Alfredo Pinto, de ter várias ligas e uma liga ajudando a outra. Mas a gente conhece alguns alunos de outras universidades que falam, na minha escola não tem, como é que eu faço? Como é que eu implemento, né? Então a gente fez esse artigo para poder ajudar também com que as outras universidades consigam implementar suas ligas, não só de gerontologia, mas de todas as áreas. Participamos também da criação da CONLIG, a LEG fica muito orgulhosa de ter participado nesse momento tão importante, que é a criação da Comissão Nacional de Ligas de Geriatria e Gerontologia, em parceria com a ABEM e com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Nós conseguimos reunir 30 ligas pelo Brasil e formamos a CONLIG. O estatuto foi aprovado semana passada, então a gente está estruturando ainda como é que tudo vai funcionar e já estamos programando um grande evento, que vai ser um congresso multidisciplinar no mês do idoso, em outubro. Então, fiquem atentos que vem novidade muito boa por aí. E participamos da organização dos eventos online, como esse que nós estamos hoje, né? A LEG tem, como eu falei, é um grupo de 20 pessoas e cada aluno foi se envolvendo em diversas atividades, né? Primeiro foi no ciclo de palestras, introdução de base de dados da própria Escola Alfredo Pinto. Depois a live, né, da ABEM, que nós participamos de reinvenção na formação da gerontologia. E aí a gente foi se especializando. Eu falo que com cada evento a gente aprende um pouquinho e foi se estruturando. E aí com isso surgiu o nosso primeiro evento 100% LAEG, sem ser em parcerias, e foi o Ai Meu Latte. Porque os alunos estão participando de tanta coisa, tem hora que a gente fala assim, meu Deus, mais um link do Google Meet. E os certificados vão se acumulando, né? E é muita novidade, porque ninguém estava acostumado a publicar no currículo Lattes como é que eu posto alguma coisa que está numa produção numa rede social. Como é que eu coloco um webinário, né? Então, os nossos integrantes fizeram essa busca e foi uma palestra que foi apresentada por 2 ligantes, a Luísa e o Matheus, e foi, assim, um sucesso. Agora espero que estejam todos com o Lattes atualizado. E aí, com toda essa experiência, né, que os alunos vão tendo, aqui na organização do webinário, a gente tem 4 pessoas da LAEG, fora outros alunos da Escola de Enfermagem. A gente foi criando um material para apoiar, né, porque eram tantos eventos que a gente participava, e cada vez a gente tinha que ficar pensando qual é o processo, como é que eu monto, o que eu tenho que fazer primeiro. E aí, nesse projeto da professora Gisela, que eu faço parte de metodologias ativas, a gente criou um manual, que é um material, como se fosse uma cartilha também, uma apostila, que vem desde o passo a passo de como eu penso no tema, no título, como é que eu tenho que dividir os meus monitores no dia do evento, o que eu tenho que fazer antes, quantos dias antes eu mando convite, o que eu escrevo no corpo do e-mail. E aí a gente criou esse material com os anexos já, com os modelos de uma carta de convite, de um certificado, né, de uma lista de transmissão, tem tudo explicadinho. E aí, com esse manual que a gente desenvolveu, a gente conseguiu formar e construir esse evento que nós estamos hoje, e tem o último evento que vai ser no dia 11. E aproveitando, né, hoje é aniversário da LEG, a LEG foi fundada 2 anos atrás, no dia 4, foi uma coincidência incrível quando a professora Gisela convidou para a gente falar um pouquinho sobre a LEG justamente nesse dia, e nós estamos com uma semana de comemoração de aniversário. Ontem nós tivemos a primeira palestra do professor Anderson, que falou sobre estimulação cognitiva para o idoso. Hoje nós já fizemos um post de aniversário, mas vamos postar um vídeo também que foi elaborado pelos membros fundadores da Liga com muito carinho. Amanhã nós vamos falar sobre os projetos de extensão de gerontologia da Escola de Enfermagem. Na quinta-feira também vai ter uma publicação especial. E na sexta, o nosso último evento fala justamente sobre a atuação das ligas de enfermagem em gerontologia na pandemia. Então, nós conseguimos reunir todas as ligas de enfermagem e gerontologia
do Brasil, e vamos ter esse bate-papo que vai ser bem legal. Estão todos convidados. E, né, por fim, mas não menos importante, dizer que nós nos reinventamos, mas nunca paramos. Porque isso foi uma coisa que no grupo da LAEG a gente discutiu muito quando a pandemia começou. A gente estava com uma aula montada para o dia 15 de março e as atividades encerraram antes, presencialmente. E aí a gente falou assim, e agora? Né? Como alunos, o que a gente vai fazer? Porque a gente tem um grupo muito específico, que são os idosos, e eles têm muita dificuldade de encontrar informação segura, né? Então, na Liga, a gente falou, não, nós não vamos parar. Nós vamos nos dedicar, vamos nos desdobrar, vamos aprender a lidar com essa tecnologia, porque para a gente também era muito novo isso, e continuar produzindo esse conteúdo para levar além, né, dos grupos da universidade. Mandar para os idosos, mandar para os projetos de extensão, para que esse conteúdo que é gerado dentro da universidade chegue à população em geral, porque esse é um dos nossos focos. Isso é muito importante para a gente. E aí a gente usa, né, o Instagram, o Facebook, é nosso site, se vocês quiserem seguir. Nós agradecemos, sempre tem novidade. E contar um pouquinho para vocês sobre essa hashtag, Sendo Juntos Unirio, que foi uma hashtag que surgiu num grupo da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, e está sendo lançada aqui em primeira mão para vocês. Eu vou tentar projetar o vídeo para vocês. E nessa hashtag nós fizemos para incentivar os alunos também e motivar eles nesse momento para mostrar que juntos nós somos mais fortes, né? Não só na escola de enfermagem, mas que essa hashtag chegue aos outros cursos e que os outros alunos passem a usar em tudo que a gente está produzindo, porque a gente tem produzido muito material e às vezes é muito difícil dos próprios alunos encontrarem, né? Então, utilizando essa hashtag, a gente vai dar uma visibilidade maravilhosa para a universidade, e não só para a escola de enfermagem, mas unir todo mundo que está passando por esse período conturbado e mostrar que a gente consegue se superar. Deixa eu ver se eu consigo colocar o vídeo aqui para vocês. Alguém só me avisa se está passando, por favor? Tá sim, Amanda. Tá sem som.
Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Gostaria de agradecer a todos e vamos usar a hashtag Somos Juntos Unidos. Obrigada, Amanda. É muito orgulho, né? Ainda mais um evento que a gente fala sobre metodologias ativas e o aluno ele é protagonista nesse processo de ensino-aprendizagem, né? A gente vê exatamente, né, a Liga, vocês todos da Liga fazendo excelente trabalho e sendo protagonistas, né? Então, assim, eu já quero deixar meu parabéns, né? E espero que todos usem a hashtag. Eu acho que é uma motivação para todos os docentes e discentes nesse momento com tantos desafios para a gente, né? Então, eu vou passar a palavra, começar com as perguntas para os nossos palestrantes. Para a professora Letícia, no exemplo que a professora apresenta do exame físico, as etapas 2 e 3 devem ser presenciais. Como funciona? Então, as etapas, a etapa 1 não necessariamente precisa ser presencial, né? Inclusive agora, acho que a parte, o módulo teórico, ele pode sim ser feito a nível remoto, né? E pode ser utilizado dessas gamificação, né? É uma oportunidade que as pessoas têm aí para estar utilizando isso. A fase 2, que é da desenvolvimento de habilidades, nós não encontramos ainda um método de fazer isso sem ser presencial. Então, é o que a gente está sofrendo e tem buscado, lógico, tem hoje muitos aplicativos, muito material, que pode sim ajudar os alunos a desenvolver em casa, com a própria família, habilidade, mas ele não vai ter a mesma instrução do professor. A gente pode trabalhar com vídeos, que ele assista o vídeo, daí ele tenta fazer essa prática e depois fazer uma prática online. Mas a gente não tem ainda uma experiência, assim, para dizer que ela é totalmente positiva na questão dessa fase, que é a fase de desenvolvimento de habilidade mesmo, né? Ok. Cristiane, quer falar? Não. Esse tipo de game online, como avaliação, não prejudica aquele aluno que tem um acesso à internet fraco ou que não tem acesso? Qual seria a alternativa para esse tipo de aluno? Para você utilizar essa ferramenta, ele precisa de uma internet. Não precisa ser a melhor internet, não. Ele não é uma plataforma pesada, é muito fácil. Não exige um grande sinal de internet. Mas o professor pode fazer esse quiz, ele pode fazer manual, ele não precisa ser digital. Então, ele pode fazer, ou mesmo se o aluno, se tem uma sala de aula onde os alunos não têm os celulares, nem todos têm celular, ela pode fazer o quiz passando o multimídia sem fazer com que eles usem o celular. Então, isso não, você pode usar o mesmo método sem problema nenhum. Gisele, você está sem o microfone. Ai, desculpa. Para a Cristiane, a metodologia de educação por pares, né? Esse processo dura quanto tempo? Tem uma empresa, mas seria viável fazer online? Ele é viável. Você vê que assim, o material o aluno já vai ter estudado, né? Você faz uma apresentação curta, uma apresentação do conceito em 20 minutos. E normalmente as questões que a gente encaminha por ser por Google Forms e por você ter que ver o percentual de acerto, elas devem ser mais objetivas. Então, você consegue ver rapidamente essas respostas para depois você fazer os grupos de discussão. E aí, o que eu sugiro de grupo de discussão é usar o aplicativo do WhatsApp, porque aí você pode formar grupos como você quiser, de 5, de 10, e aí pode pedir para os grupos fazerem a discussão pelo WhatsApp, né? Pensando na via remota, né? E aí os grupos podem fazer essa discussão pelo Zap
e dar depois esse feedback, né, para o docente escolher um que vai relatar o que discutiram e assim por diante. Mas dá tempo. É questão de organizar e também ver o que você vai trabalhar. Você também não vai poder trabalhar vários conceitos num único dia. Você vai ter que eleger o que cabe, né, dentro da sua aula. Ok. No passo 8 da educação por pares, a reaplicação do teste conceitual consiste em aplicar o mesmo instrumento anterior com as mesmas perguntas na mesma ordem? Sim, consiste. Porque esse primeiro momento e esse segundo, eles são respostas individuais. Então, a gente vai ter uma ideia de que se ele conseguiu, num primeiro momento, aprender o conceito, ele passou para diante, né? A turma passa para diante para um outro momento. Não conseguiu, a turma tem que voltar para o conceito anterior. Porque a ideia, porque pode pensar assim, mas um acertou bastante, o outro acertou menos de 10% do conceito. Mas na hora que você faz o grupo por pares, aquilo ali ele mesmo dentro, porque o importante é que no grupo se tem um entendimento do assunto, porque uma pessoa que conseguiu pegar mais ideias do conceito e a outra que menos, eles trocam as informações, e aí a ideia é que no final, de 80% a 90% de acerto aconteça. Então, assim, isso pode também gerar um certo desconforto, né? De 30% a 70%, se um que acertou 30% e outro 70%, não tem problema. Nesse momento do grupo, eles vão conseguir superar as dificuldades pelo debate. Ok. A próxima pergunta, acredito que seja para as duas palestrantes. Vocês já aplicaram essa metodologia ou está utilizando somente dela agora? E quais as avaliações dos discentes que eles fazem dessa metodologia? Essa metodologia eu não utilizo muito na minha prática porque eu sou mais professora de ensino prático. Então, assim, e para você fazer essa metodologia, você precisa ter um contato prévio com a turma. Normalmente eu tenho aulas teóricas mais avulsos, né? Então eu sou específica de estágio curricular. Mas eu já apliquei e com satisfação dos discentes. Eles já gostaram de ter feito a atividade por ser dinâmica, por não ficar passivo. Então foram avaliações nesse sentido, né? De que eles se sentiram pertencente à construção daquele conhecimento. Então, é uma metodologia... A metodologia ativa normalmente tem essa característica, né, deles se sentirem empoderados de adquirir o conhecimento também pelos seus próprios esforços, né, por estar envolvido nesse movimento. Ok, professora Letícia. A mesma pergunta, se já aplica essa metodologia e com a avaliação dos discentes sobre gamificação. Sempre que a gente utiliza qualquer elemento que não seja aula expositiva, os discentes têm a avaliação melhor, né? O uso de vídeo, de aplicativo, esses eles sempre são bem-vindos. A competição para eles é uma coisa que é uma farra, é uma festa. E eles ficam sempre aguardando. Então, é bem positivo, é bastante positivo, sim. Tá. A próxima pergunta, gostaria de saber se conteúdo que são majoritariamente conceituais devem ser disponibilizados nos materiais de estudo ou abordados na exposição do docente, ou em ambos. Acredito que da forma assíncrona ou assíncrona, né? De acordo. Em ambos, na minha visão. A gente tem que fornecer esse material para que eles também sejam protagonistas do seu conhecimento. E no momento da exposição em que a gente está trabalhando os conceitos, ele já está fazendo o link do que ele leu, né? E aí tem alunos que vão além, eles veem o material e se interessam em buscar mais coisas, e na hora da aula fica riquíssimo, porque aí é uma troca, e a gente aprende muito com eles. Então, acredito que tem que ser nos dois momentos. Ok. As especialistas veem maior riscos de massificação do ensino com o uso intenso de tecnologia educacional? Quer responder, Letícia? Eu posso falar? Fique à vontade. Então, eu vejo que a gente
não um risco, mas acredito que é uma coisa que vai ficar, né, por essa questão do acesso remoto, e que a gente não pode deixar, quando a gente retornar, vai fazer parte, eu acho que a gente não vai deixar mais isso, mas acredito que isso não é o suficiente, né? O ensino tecnológico e remoto, principalmente na enfermagem, a gente precisa do tocar, do falar, do se ver, né? Interagir, são essas habilidades que pelo ensino remoto elas ficam um pouco prejudicadas, e aí na volta a gente tem que trabalhar muito essas habilidades que vão acabar ficando prejudicadas, e a gente corre o risco se a gente deixar ela invadir a nossa praia sem questioná-la, né? Isso é um grande medo que a gente teve desde o início de começar um ensino remoto, e ele ser visto como algo legal dentro da nossa profissão, e até permitirem cursos, né, remotos na área da enfermagem, que é o que a gente não quer. Ele é provisório e temporário, e assim que tem que ser. Ok. Professora Letícia? O uso das tecnologias não tem volta, de fato, né? Mas ele jamais vai ser substituído pelo presencial, né? A presença do professor, ela é importante, essa interação que ele faz com o aluno é essencial para o aprendizado, né? Os momentos, inclusive o momento de encontro deles mesmo. Então, não dá para imaginar que a gente vai poder substituir tudo. Não, as tecnologias, elas vêm nos ajudar apenas, né? Elas vêm contribuir para que a gente incremente a nosso aprendizado, mas não que elas não podem. A gente não pode deixar isso acontecer mesmo, né? Verdade. Agora para a professora Cristiane, na educação por pares, a etapa 7 consiste na discussão dentro de grupos de cada uma das questões. O mediador fica circulando entre os grupos e escutando as discussões. E como fazer isso em ambiente virtual? No presencial, ele fica entre a sala e ele pode ser solicitado pelo grupo para algum esclarecimento, pode acontecer. Mas o ideal é que o professor deixe o grupo tentar se resolver por ele, eles consigam debater e resolver. E no remoto seria aquela ideia que eu falei, de fazer os grupos pelo WhatsApp para eles debaterem. Ok. E outra pergunta, na modalidade remota, vocês utilizam esse método, né? Desde quando? Não, na modalidade remota, a gente ainda não voltou, né? O ensino. Então, são possibilidades. Então, a gente está para o calendário ser aprovado. Mas, assim, a gente já está refletindo e pensando nisso. Então, quando eu pensei nesse momento aqui com a gente, eu já pensei na metodologia adaptada para o ensino remoto. Então, por isso que a ideia de usar um aplicativo do WhatsApp, aplicativos de provas, botar links, isso tudo foi falado por mim, pela professora Letícia, já pensando nesse novo mundo que a gente está vivendo. A gente já fez uma aula pensando na adaptação, né, professora? É verdade. Na verdade, o ensino remoto, nós professores temos que desenvolver essa habilidade. Ele, de fato, dá muitas chances nossas, né? Eu tenho uma filha que faz universidade, uma universidade privada, e eles não pararam o semestre. E ela está encantada, ela falou, por mim, não teria mais aula presencial, mas eles têm um grupo de professores que é de uma área que é de ensino, que é de licenciatura. Então, são professores que provavelmente já é um tema mais aproximado deles, e elas têm desenvolvido métodos fantásticos, né? Eu fico invejando, assim, né? Porque elas têm uma habilidade impressionante em fazer todas as metodologias, inclusive por pares, elas fazem tudo. E de uma forma que os alunos conseguem gostar, né? A minha filha, por ela, poderia ficar só assim, ela não sente nenhuma falta. E faz toda noite, das 7 às 10. Quer dizer, então, não é que realmente elas conseguiram fazer que isso aconteça. Então, eu acho que nós precisamos mesmo nos familiarizar, porque essa não é a nossa área, de fato, né? Então, claro, nós somos educação, mas
essa base pedagógica, elas estudam só isso. Então, claro que elas estão desenvolvendo mais. Nós temos que... É um elemento a mais que nós pegamos para nós, que é o ensino, né? Então, eu acho que nós vamos acabar nos entendendo melhor com essa forma, sabe, do ensino. Não substituindo o total, mas nós vamos entender melhor, sim. Verdade, professora. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem aqui no chat. Não tem mais pergunta, não. Bom, então eu vou agradecer, né, todas as nossas palestrantes, dizer assim, que foi uma honra, viu? Tanto a professora Cristiane, nossa diretora da escola, professora Letícia, né, da Universidade Federal do Paraná, prazer, né? Muito obrigada por ter aceito o convite da Unirio, a acadêmica de enfermagem Amanda, que também trouxe essa palestra belíssima, e toda essa homenagem, né, aos professores da escola, apesar de nós não começamos o ensino remoto, mas nós já começamos as atividades remotas há muito tempo, né? Porque só na escola, só na página do Instagram da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, a gente tem 174 publicações. Então, é muita coisa, é muito webinar, é muito cartilha, isso assim, estão todas lá. Então, assim, nem no vídeo a gente conseguiu colocar todos os nossos webinários. E, assim, é um momento que a gente está aprendendo fazendo mesmo, né? E, aos poucos, aprendendo junto com os alunos. E eu acho que a cada dia do webinário a gente vai juntando as peças, né? E vai vendo como é que a gente vai trabalhar. A professora Cristiane trouxe aí vários estilos de aprendizagem. Eu acho que cabe ao professor também escolher o que é melhor para ele, para a sua disciplina, e assim a gente vai seguindo em frente, né? Então, assim, muito obrigada a todos vocês. E deixa eu ver, tem mais uma pergunta. E até semana que vem é o nosso último dia de webinar, e nós vamos falar sobre simulação realística às 15 horas, ok? Então, obrigada a todos, obrigada Cristiane, obrigada Letícia, obrigada Amanda. Amanda arrasou, parabéns, viu? Parabéns pela iniciativa, viu? Obrigada a todos. Tchau.